Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Estamos aqui, 2 irmãos seus, esperando por você para darmos início a esse tempo de partilha da palavra de Deus, para alimentar nossa alma com boas novas, boas notícias. Se você gosta de estar com a gente pede que você interaja aí com o nosso YouTube, dá um joinha, escreve alguma coisa, compartilha com alguém. Cada vez que você interage com a gente, o YouTube entende que essa nossa partilha está valendo a pena e vai fazer ela chegar em mais alguém. Se você não interage, ele acha que não é tão importante assim não, né? Então, contamos com você, sua parte nessa partilha também é muito, muito importante. Laura Beatriz, minha irmã, tudo caminhando? Na alegria do Espírito Santo, Padre Antônio, e preciso dar esse retorno para o senhor. Eu recebi um telefonema ontem de uma irmã que teve uma experiência de conversão fortíssima a partir do podcast sobre a conversão de São Paulo. E parece que Newton também, eu soube, o senhor me disse que outras pessoas. Então, que bom, né, que a conversão de São Paulo pôde fazer, como essa irmã participou, contou para mim, né, dá a ela uma experiência profunda de conversão. Que bom, então tá valendo, né? Tá valendo, vamos juntos. Laura, e aí, finalzinho de janeiro... Aí, Padre Antônio, ela ligou para mim, mas eu queria confirmar isso, né? Era melhor colocar no próprio YouTube. Coloca alguma coisa lá, porque aí o YouTube, ele, sei lá como é que funciona isso, mas ele entende que é para mandar para outras pessoas, para fazer chegar em mais gente. Então, toda vez que há alguma interação, a coisa chega mais longe. Ele multiplica, né? Assistente. Então, temos que multiplicar coisas boas. Assim, a gente todo o tempo vê se multiplicarem notícias ruins, ou então notícias até que não são verdadeiras, como elas correm. Mas um cristão, ele é comprometido com o evangelho, que é boa notícia. Boas notícias têm que chegar mais longe, tem que fazer barulho também, né? Então, vamos fazer isso aqui no pedacinho que cabe pra gente. Né? Ai, é tão bom dizer isso, né? Evangelho é boa notícia, oh, glória a Deus. Então, vamos lá, quais são as boas notícias hoje? A boa notícia, Padre Antônio, maravilhosa, que a igreja nos deu no domingo, meu Deus, já está ressoando até agora aqui no meu coração, né? Eu vou pegar o folheto da missa para tomar naquela palavra abençoada do Salmo. Meu Deus, eu fecho os olhos. Eu sei, Padre Antônio, que a gente precisa refletir em todos, mas eu aprendi com a Doris e com o Monsenhor Jonas Abib que é importante ficar com uma palavra. Uma palavra. E a palavra que ficou no meu coração foi: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Meu Deus, aí aquilo ficou ressoando de uma forma assim, porque na verdade, são 2 orientações, né? São 2 ordens, parece que é uma só. Foi assim o entendimento que eu tive. Peraí, o primeiro é: não fecheis o coração. Então, eu posso fechar. E o segundo, que completa, ouve hoje a voz de Deus. Mas eu ouvi naquele retiro. Ouve hoje a voz de Deus. Então, foi uma palavra que há muito tempo atrás a gente aprendeu, né? Rema, R-H-E-M-A, né? Que é a palavra de Deus diretamente para a gente. Então, a palavra de Deus nessa semana, para mim, é essa, retumbante. Como que eu vejo os anjos anunciando com trombetas, né? Não fecheis o coração, minha filha. Abre teus ouvidos e ouve hoje a voz de Deus. O senhor também foi tocado com essa palavra? É o Salmo 94, né? Salmo 94 é um daqueles salmos que, sei lá, eu acho que acompanham a vida da gente toda, né? Como uma direção forte da parte de Deus. É o salmo que normalmente a gente reza no começo da oração das horas, da liturgia das horas, a cada dia, né? O salmo é chamado de invitatório. Convite. É um convite, né? Invitar é convidar, né? Então, tanto é verdade que ele começa exatamente assim: vinde, né? É um convite do Espírito Santo para a gente a cada dia. E o convite, no fundo, é esse: hoje não feche o seu coração, e se tiver fechado, abra. E ouça hoje
a voz de Deus. É interessante, Laura, você lembrou o Salmo no contexto da liturgia da missa do domingo passado, né? Quarto domingo do tempo comum. Bom, eu acho que todo mundo foi à missa domingo, né? Porque domingo é dia de missa, é óbvio que todo mundo foi à missa, claro, né? E na primeira leitura da missa, a gente ouviu um trechinho do livro do Deuteronômio, que é uma das primeiras promessas, uma das primeiras profecias a respeito do Messias, que aparece lá ainda no comecinho da Bíblia. Quando Moisés já ia chegando ao final da vida dele, o povo de Israel se angustiou muito com a possibilidade de perdê-lo. É claro que Moisés era alguém importante, porque tinha tirado o povo da escravidão, tinha conduzido o povo por 40 anos no deserto, né? Então, conseguir manter esse povo junto, andando. Moisés... Como é que é a expressão? Cabeça cerviz dura, cabeça dura. Né? Foi uma tarefa e tanto. Mas eu acredito que, mais do que tudo, o povo de Israel estava angustiado com a perspectiva de perder Moisés, porque Moisés ouvia a Deus e dizia ao povo o que Deus queria que o povo fizesse. Quando o povo de Israel esteve assim no sopé do Monte Sinai para fazer uma aliança com Deus, quando o Senhor começou a se manifestar ao povo, quando o Senhor começou a falar ao povo, a impressão que o povo teve foi de algo muito terrível. A Bíblia diz que o monte fumegava, as pessoas viam as vozes de Deus. Na verdade, elas viam trovões, elas viam, né? Então, as pessoas disseram a Moisés, a gente não quer ouvir diretamente o Senhor, não. Ouve a ele, você é amigo dele, escuta ele e conta pra gente. E foi assim que aconteceu durante todo o tempo do deserto. Moisés ia ao Senhor, há uma expressão que eu acho muito bonita, né? Moisés consultava o Senhor e trazia ao povo direção, consolo, resposta. Moisés era um amigo de Deus e consultava a Deus. Eu não sei se ultimamente a gente tem feito isso, né? Porque às vezes a gente corre o risco de consultar todo mundo e não consultar quem devia, né? Consultar o Senhor. Mas quando Moisés já se preparava para a morte, o Senhor fez uma promessa ao povo de Israel por meio de Moisés. Eu vou suscitar dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a Moisés. Alguém que vai dizer a vocês o que ele escuta de mim. E aí a ordem do Senhor uma coisa eu ordeno da parte de vocês, que vocês deem ouvidos a ele. Bom, é claro que isso foi entendido em Israel como uma promessa a respeito do Messias. E quando Jesus vem, uma das coisas que todo mundo nota e que no Evangelho de São Marcos, que é o evangelho que a gente está acompanhando ao longo desse ano de 2024, isso fica muito claro, é que Jesus tem uma autoridade que não se vê em nenhum outro do tempo dele. Como o evangelho desse domingo falou. A autoridade que as pessoas viam em Moisés, elas agora veem em Jesus. Mas é claro que a gente sabe que a autoridade de Jesus é ainda maior que a de Moisés. Bom, uma coisa só o Senhor ordena a respeito da nossa atitude para com o Messias. Escutem o que ele diz. Então, o nosso relacionamento... Como no batismo, né? Na festa do batismo. Como na transfiguração. Como na transfiguração. Né? O nosso relacionamento com Jesus passa todo por essa postura de coração. Escute o que ele diz. O nosso relacionamento com Jesus, ele anda, ele se aprofunda na medida em que a gente se torna sensível para ouvi-lo. Nosso relacionamento com Jesus se retrai, se torna mais frágil na medida em que a gente endurece o coração e não é mais capaz de ouvi-lo. Bom, isso tem a ver com o salmo que você lembrou para a gente, que é o salmo da liturgia desse domingo. Não feche o coração, ouça hoje a voz de Deus que vem a você através de Jesus. Padre Antônio, é uma palavra ordem, como a gente aprendeu nos inícios da renovação, né?
veja aí no texto qual é a ordem, qual é a promessa. Isso aqui é uma ordem de Deus. Isso? Correto? Sim. É uma ordem. No caso, duas, né? Não fecheis o coração. Agora, Padre Antônio, quando o senhor falava, me lembrei assim, de algumas situações. Tem momentos em que a gente não consegue ouvir mais nada, né, Padre Antônio? A gente só consegue ouvir aquela voz horrível que está dentro da nossa cabeça, falando bobagem, falando coisas que nos deprimem. É uma ordem e, ao mesmo tempo, uma graça de Deus, né? Porque, por vezes, a gente fica assim, eu quero ouvir. Eu quero ouvir Deus, mas eu não consigo, porque eu só estou ouvindo meus próprios pensamentos, só estou ouvindo aquilo que aquela pessoa falou para mim e que me deixou nesse... Não consigo ouvir Deus, gostei, é lindo, mas eu não consigo ouvir Deus, porque hoje eu só consigo ouvir essa voz terrível que está na minha cabeça. Não consigo tirar isso. Como é que eu faço para tirar isso da minha cabeça? Voltando à liturgia do domingo. Nesse domingo que passou, tá fácil porque tá pertinho ainda. Então, mesmo quem tem um problema com falta de ômega 3 ainda deve estar lembrando, né? No evangelho desse domingo, Jesus liberta um homem na sinagoga de Cafarnaum que está oprimido por um demônio, né? Uhum. E a palavra que Jesus diz é cala-te. Ai, amém. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é que Jesus. Algumas vozes, elas têm que ser caladas. E veja, no caso do homem que estava possesso, ele estava até dizendo verdades, hein? Eu sei que tu és o santo de Deus. Mas Jesus disse, cala-te, porque era uma voz de confusão, era uma voz de violência, a Bíblia diz que o homem gritava, era uma voz que não vinha de Deus. Então, mesmo dizendo verdades, cala-te, cala-te. Então, acho que é uma primeira coisa que a gente precisava aprender a fazer com as vozes que vêm aqui. Cala-te. Ah, mas é verdade que essa pessoa foi injusta comigo? Pode ser, cala-te. Se não vem de Deus, se é uma acusação, se não vai gerar em mim mais comunhão com Deus, cala-te. Se eu não calo essa voz, ela vai alimentar a minha mente. E aí ela vai alimentar a minha mente e vai produzir novos pensamentos, vai produzir sentimentos. E essas coisas fecham o meu coração e me tornam insensível para Deus. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente está em outra frequência, a gente está em outra sintonia, a gente está sintonizado com a mágoa da gente, que cresceu porque a gente não disse cala-te a uma palavrinha aqui dentro. Tá vendo? Não lembraram de você. Tá vendo? Não falaram com você. Tá vendo? Eu estou sintonizado nisso. Isso está alimentando a minha mente. Isso está minando a minha paz. Isso pode até ser uma verdade, mas isso está me dando a impressão de que eu fui esquecido, então eu sou uma vítima. Cala-te. Porque se eu permitir, isso vai reverberar dentro de mim, isso vai crescer dentro de mim. E o meu coração vai ser fechado por dentro com essa chave do ressentimento, da autopiedade. E aí, quando eu estou sintonizado nessa frequência, eu não ouço a voz de Deus. Existem coisas que, se eu der ouvidos a elas, se eu sintonizar com elas, elas me impedem de entrar na sintonia de Deus. Elas me impedem de entender o que Deus está pedindo de mim naquele momento. E aí eu vou entrar em desacordo com Deus. Não é que Deus não tenha o que dizer, não é que Deus não tenha direção para a minha vida. Eu é que me fechei na minha mágoa, eu tô girando em torno dela. Eu é que me fechei no meu rancor, ou na minha incredulidade, ou no meu desânimo, e estou girando em torno dele. E não consigo perceber, eu perdi a sensibilidade para aquilo que Deus pode estar me pedindo naquele momento. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, foi muito claro, Padre Antônio, e
exatamente essa relação, essa resposta que o senhor deu, que foi a resposta. Jesus não, em muitos outros momentos, né, ele usou tantas outras palavras, mas aqui, né, ele usa uma palavra, cala-te, ele com a autoridade que ele tinha, que ele tem, ele, da mesma forma, hoje em dia, ele nos ensina a dizer, numa situação de opressão, como era desse rapaz, usar a mesma palavra, porque com o batismo a gente também se tornou rei, sacerdote e profeta, né, Padre Antônio? Então, pelo poder do sacramento do batismo que eu recebi, eu tenho autoridade para dizer cala-te. Então, ou deixar de usar da autoridade do batismo e continuar por mais algum tempo envolvida nessa confusão, até o Espírito Santo vir em meu socorro e falar, você é batizada, Laura, usa a tua autoridade. E aí eu poder dizer, cala-te, como Jesus disse. Ufa! Se a gente tiver pena da gente, a gente não fala. Ah. Depois, repito, o demônio que Jesus repreendeu em Cafarnaum, ele não estava falando nenhuma mentira. Não, estava falando Jesus, uma você veio para nos perder? Veio. Coisa, né? Você é o santo de Deus. Só que Jesus não queria que um demônio tivesse o direito de ensinar nada na sinagoga. Então, cala-te. Porque o demônio poderia distorcer até isso. Como a gente pode, nessa hora, se confundir? Ele estava falando uma verdade e era, né, para confundir, ele tentar confundir até Jesus. Né? Então, se eu tiver pena de mim, não, mas isso que está vindo na minha mente é uma verdade. É verdade, aconteceu. Essa pessoa foi ruim mesmo. Não importa. Cala-te. Cala-te. Ai, Padre Antônio. Porque senão essa palavra violenta, essa palavra confusa, ela vai alimentar a minha mente e vai gerar pensamentos e sentimentos que vão me desviar de Deus. Então, não é uma questão de que o diabo só use mentiras. Combinado? Às vezes ele fala verdades, mas cuidado com isso, né? Porque é preciso que a gente tenha, primeiro, a fortaleza do espírito para não ter pena da gente. Porque quando a gente se sente ferido, a gente fica com pena da gente, e aí a gente toma partido da gente mesmo. Né? E depois, que a gente diga, cala-te, peraí, não vou dar atenção a isso agora, porque se eu permitir, isso vai me minar a alma. Isso vai tirar a minha frequência, a minha sintonia com Deus, e eu não posso permitir que isso aconteça. Não vai ser agora que eu vou pensar nesse negócio. Não vai ser agora que eu vou me debruçar sobre isso. Eu talvez tenha que pensar nisso, mas vai ser em outro momento, de outra maneira, e não sendo arrastado por uma impressão primeira, por um sentimento de orgulho ferido. Mas a gente tem que conhecer muito a gente mesmo, para perceber nessas horas que o inimigo está tentando semear confusão dentro da gente e fechar o nosso coração para Deus. Ele vai usar o que ele sabe que dentro de nós é aliado dele. Nosso orgulho ferido, nosso espírito de justiceiro, né? Não podia ter feito isso, eu não mereço uma coisa dessa. Né? Tudo isso, ele sabe que vamos dizer assim, pode fazer aliança com ele. Então, sentimentos amiguinhos dele. Exato, o inimigo o tempo inteiro ele vai apelar para essas coisas. Eu tenho que vigiá-las para não me deixar amarrar por elas. Essas coisas vão me impedir, se eu permitir que elas alimentem a minha mente, elas vão me impedir de dizer o sim que Deus está esperando de mim naquele momento. Então, vigilância com relação a isso. Certo? Padre Antônio, esse cala-te é tão forte, mas ao mesmo tempo é tão sutil a gente perceber isso numa hora dessa, de que esses sentimentos que estão, esses pensamentos que eu estou ouvindo que não saem da minha cabeça, se eu não digo esse cala-te, a coisa vai me enrolando assim cada vez mais.
a gente, engraçado, a gente invoca, né, a Jesus, a gente fala cala-te, em outras situações que a gente está atenta para perceber que são pensamentos impuros, por exemplo, né? Aí a gente está atento para perceber, né, que isso não vem de Deus, mas a gente não está tão atento para perceber que não vem de Deus quando esses pensamentos estão me trazendo alguma forma, um conforto errado, doído, confuso, magoento, mas um certo conforto. Fica um pouquinho mais difícil a gente perceber que também nesta hora, não apenas na hora de um pensamento impuro, é a hora de eu dizer cala-te, né? Laura, perceber na hora do pensamento impuro também é difícil, só que talvez para quem já está caminhando com o Senhor, é Correto. menos difícil. Correto. Só que à medida que você vai andando com Deus, você vai também descendo mais fundo no seu próprio coração. E aí você tem que ir permitindo que o Espírito Santo vá iluminando cada vez mais fundo, e ele vai iluminando as raízes das coisas que estão aqui dentro. Uhum. Só que é um trabalhinho um pouco mais sutil. E o maligno também vai usando tentações mais sutis, né? Então, pensamentos impuros são uma coisa grotesca até para o inimigo, porque ele é um anjo. Ele é um anjo. Então, como ele não tem corpo, esse tipo de coisa é grotesca até para ele. Agora, Santa Catarina de Sena fala isso. Fala né? isso? Fala. Tem pecados que o homem comete que são grotescos até para o próprio demônio. Né? Agora, como ele é um anjo, ele sabe também que algumas raízes estão muito mais fundas e que são elas que, no fundo, são o que faz brotar todo o resto. Os frutos todos. Exato. E que, na verdade, são as raízes mais difíceis de você mexer nelas, porque elas são muito sutis. Então, amor próprio, né? Talvez seja a raiz de todas, né? Amor próprio, que se manifesta em orgulho, em vaidade, em ciúme. À medida que você vai andando com Deus, o inimigo vai mirando mais nessas coisas. Assim como é preciso que você seja capaz de percebê-las mais em você, porque você está descendo mais fundo. Né? E aí a gente percebe de fato aquilo que são as raízes com as quais a gente está lidando. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala de pessoas que estão andando com Deus. Né? Para quem está começando um caminho, ou para quem ainda nem começou o caminho, coisas mais grotescas, talvez, vão ser as primeiras tentativas do tentador, vamos dizer assim. E também para esses vai ser difícil enxergar essas coisas como algo que tem que ser repelido. Né? Mas para quem já está andando com o Senhor, cada vez a mira do maligno é mais íntima e cada vez é preciso que a gente se conheça melhor, né? Para que a gente possa estar vigilante justamente sobre essas coisas, né? Que tem muito mais refino espiritual. Né? Pecar por orgulho ferido é mais refinado do que pecar por impureza. Pecar por vaidade, fazendo que você use a obra de Deus, ao invés de ser usado por Deus na obra, é muito mais refinado. Nossa, Padre né? Antônio. Então, né, o inimigo ele sabe que a mira dele tem que ir nessa direção. Né? Então, vigilância interior. Um cristão que não se conhece é um cristão em perigo. E um cristão que se conhece não quer dizer que seja um cristão pronto, mas é um cristão que está constantemente sendo purificado pelo Senhor. As suas intenções vão sendo cada vez mais purificadas. É um trabalho para a vida toda. Padre Antônio, embora eu tenha caído tantas vezes, até recentemente, agora o senhor falando dessa forma, eu nunca fui a um sacerdote buscando o sacramento da confissão para dizer: eu quero confessar que eu caí no orgulho ferido e fiquei envolvida por ele por 10 dias. E é um pecado que vai me consumindo, vai me tirando de Deus, vai me atrapalhando com a minha família, vai me atrapalhando com os meus irmãos e que às vezes me envolve por 10 dias. E voltando para o tema aqui,
vai te impedindo de perceber é. o que o Senhor está pedindo de você naquele momento. Que é ouvi-lo, porque aí eu fico sem ouvir. E aí, quando você não ouve, você não entende. Laura, você não percebeu que justo nesse momento eu estou trabalhando você e eu espero que você dê um passo avante e que você não se deixe ferir, não se deixe abater quando você está me servindo por qualquer palavra, por qualquer coisa. Esse é o problema. A gente deixa de entender, a gente deixa de ouvir o que o Senhor está pedindo da gente naquele momento. Porque a gente está tão envolvido com a gente mesmo, com a nossa dor, com as nossas prioridades, com aquilo que a gente acha que é importante para a gente, que a gente não nota que justo naquele momento o Senhor está pedindo da gente, perdoa. Ou então não se deixa mais envolver por isso. Ou então persevera. Pronto. E quando a gente volta a ouvi-lo, pá, em 1 minuto, Acaba. a coisa acalma. Mas o negócio é que a gente não precisa fazer todo esse caminho de vai e volta. Se a gente fizer um cala-te logo no começo, a gente poupa esse drama do vai, deixa de ouvir a Deus, esquece, não sabe, se sente perdido, se sente confuso, ai, volta, agora tem que fazer um esforço danado para tentar entender de novo o que o Senhor quer. Não. Percebeu que tem alguma coisa que o maligno pode usar para sua justiça própria, cala-te. Né? E a partir daí a mente vai sendo reordenada, você não perde a sua sintonia com Deus, você continua sendo capaz de ouvi-lo. Veja, não tem nada a ver com Deus não ter o que dizer naquele momento. Tem a ver com o fato de que a gente pode se tornar insensível para Deus e fechar o coração. Padre Antônio, a gente ainda, eu percebo isso, sabe, no meio da igreja, que não há, assim, uma clareza de que quando eu estiver numa situação dessa, eu não posso dizer cala-te, eu preciso de um padre para ele poder dizer para mim. Oxe. Desculpe, eu sei que, imagina, se todos os seus paroquianos pensassem assim, isso ia ficar doido. Mas eu percebo isso, que a gente é como se tivesse confuso, então não, assim, cala-te. Não, mas eu não, porque imagina se eu vou dizer cala-te, eu não posso. Então eu vou precisar de um padre para dizer para mim isso. Às vezes tem esse pensamento em alguns de nós, né, Padre Antônio? Só se alguém conseguir um personal padre, né? Mas eu acho que não é o caso. E não é nem por isso, é porque existem combates que são dentro do coração da gente e quem tem que se encarregar deles é a gente, né? Não dá para toda hora, né? Jesus nos deu autoridade para isso, que aliás Amém. É uma palavra que aparece Amém. também no Evangelho do domingo, né? Acho que 2 ou 3 vezes a palavra autoridade ela aparece, né? São Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então o que é um embaixador? É alguém que recebeu autoridade do seu governo para agir em nome do seu país em outro lugar. Então, se nós somos embaixadores de Jesus Cristo, significa que nós recebemos dele, que é o Senhor da nossa vida, autoridade para agir na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, em favor dos interesses do reino de Deus. E usando o poder que há no reino Amém. de Deus. Então, nesses combates íntimos, cada um tem que se colocar em ordem de batalha. Então, cala-te em nome de Jesus Cristo, pensamento enganoso, pensamento de autopiedade, pensamento de justiça própria. Você sabe que isso é uma tentação. Então, o tentador está como um leão, né, ao redor, esperando devorar. Você, com essa palavra em nome de Jesus, você desmascara essa cilada, como a gente fala, né? Essa armadilha oculta na mente, você desmascara naquele momento, e ponto, para que ela não se dilate no seu pensamento. Esse é que é o segredo. Qual é o propósito disso? Não perder a sintonia com Deus. Essas coisas fecham. Lembrando que o Salmo disse, não fecheis o coração. Então, quando a gente não ouve direção de Deus, não é porque Deus não tem a direção para dar. É porque possivelmente a gente está fechando o coração. O que fecha o meu coração? Essas coisas. O que me fecha sobre mim mesmo? Essas coisas. Para que eu possa ouvir Deus, eu tenho que estar com o coração disposto a obedecer a Ele. Essas coisas
nessas vozes que me puxam para mim, para minha justiça própria, para o meu orgulho ferido, elas me impedem de obedecer ao que o Senhor pede de mim. Portanto, elas me fazem perder a comunhão com Ele, a sintonia com Ele. Então, eu tenho que me encarregar delas. E o mais assim lindo no caso da própria liturgia do domingo passado é que na oração dos fiéis, né, a nossa resposta, diferente de ser Senhor, escutai a nossa prece, foi uma retomada do Salmo, como que para cada uma daquelas situações, daquelas necessidades, daqueles problemas, daquelas dificuldades apresentadas, a gente respondia: abri, Senhor, os nossos ouvidos à vossa palavra. Então, assim, enquanto o senhor falava, eu li aqui essa resposta da oração dos fiéis, confirmando isso que o senhor acabou de falar, né? Assim, para a gente também responder nessa hora: abri, Senhor, os nossos ouvidos à vossa palavra. Muito lindo isso, esse critério que a igreja teve nesse domingo, né? E a gente aprende que a palavra de domingo, a leitura, a liturgia de domingo, ela nos ilumina para a semana toda, né? E no caso, estando em janeiro para o ano todo, para a gente, assim, poder também dizer, como está aqui: abri, Senhor, os nossos ouvidos à vossa palavra. Eu queria aproveitar isso que você comentou para voltar num detalhe. Deus não fala com o nosso coração quando o nosso coração está curioso. Deus fala ao nosso coração quando o nosso coração está aberto para obedecê-lo. Algumas pessoas pensam que todos os dias ou a todo momento Deus tem que estar dizendo coisas que de alguma maneira possam alimentar a minha curiosidade. Eu vou orar. O que será que o Senhor vai falar para mim hoje? Vamos lá. Senhor, me fala alguma coisa. Será que Deus vai falar comigo se eu for na igreja tal, na missa tal? Cuidado com isso, né? Deus fala para que a gente possa obedecer. A palavra dele traz direção. E aí, quando a gente permite que essa palavra se entranhe na gente, se torne vida para a gente, aí a comunicação continua, né? Então, não quer dizer, quando a gente fala de ouvir Deus falar, não quer dizer que todo dia vai haver uma coisa nova para satisfazer a minha curiosidade. Mas quer dizer que eu tenho que andar à luz da palavra, da última palavra que Deus me deu. E ser fiel a ela e obedecê-la, até que eu possa extrair dela tudo que ela tem para me oferecer, e ele vai me dar a próxima palavra. Vou dar um exemplo, né? Eu acho que uma vez a gente até já comentou isso aqui. Se eu vou para Niterói, fazer alguma coisa em Niterói, e aí eu coloco no meu aplicativo aqui, vou a Niterói, rua tal. Quando eu saio do Meier, né, o aplicativo vai me levando, vai me jogar possivelmente na Avenida Brasil, vai me jogar na subida da ponte Rio-Niterói. E aí ele vai dizer: suba para a ponte, sei lá, para a BR não sei quanto. Durante uns 15 minutos, pelo menos, que é o tempo que eu vou estar andando na ponte, o aplicativo vai ficar mudo. A mocinha ou o rapaz lá do aplicativo só vai voltar a falar quando disser: depois do pedágio, vire à direita para não sei o quê. Por quê? Porque depois que eu entrei na ponte, eu só posso ir para frente. Sim. Não tem retorno, não tem outro, né? Até o pedágio vai ser aquele o caminho. Então o aplicativo não precisa ficar continua. Não, entrou nessa linha, vá até o final. Eu acho que com o Senhor é um pouquinho isso. Deus não vai todos os dias matar nossas curiosidades. Agora, Deus disse algo. É direção para a sua vida? Siga nessa palavra. Se alimente dela, volte nela, lembre dela. Peça que o Senhor ajude você a extrair dela todo o azeite que ela tem para te dar. Como você disse, você hoje é quarta-feira, você está ainda meditando a palavra do domingo. De domingo. Então, por que eu vou procurar outra coisa? Continua nela. Deus ainda tem algo a te ensinar. Quando o Senhor perceber que tudo que você era capaz de receber através dessa palavra chegou, possivelmente as tuas anteninhas vão se abrir e você vai receber outra, você vai perceber algo novo.
Porque a palavra, ela possivelmente, se você retornar ela daqui a 1 ou 2 anos, você vai descobrir coisas que você não tinha percebido. Mas hoje, em algum momento, o Espírito Santo percebe que você extraiu dessa palavra tudo que você era capaz até agora. Então, depois ele te dá o próximo passo. Agora, cuidado, porque senão tem gente que pensa que todo dia Deus vai ter que dar uma palavra. Mas peraí, você já obedeceu a de domingo? Você está vivendo a de domingo? Traga para a sua vida, obedeça essa palavra, viva ela. E aos pouquinhos, essa palavra vai descortinar a próxima. Mas você não precisa ficar procurando outras se você ainda pode se alimentar desta. Eu acho que nesse ponto a gente perde muito, porque a gente às vezes ouve muita palavra, a gente recebe muita coisa, mas deixa escapulir pelos dedos, a gente retém muito pouco. Então, ouvir Deus não tem a ver com necessariamente todo dia você ter uma palavra nova pululando, mas significa que cada dia uma palavra de Deus vai fazer sentido dentro de você, vai ser direção de Deus para você. E pode ser que na quarta ainda seja a palavra de domingo, mas ela vai estar viva para você. Ela vai estar falando a algo dentro de você, ela vai estar dando direção para alguma atitude que você precisa tomar ainda. Quando essa palavra tiver feito uma obra em você, o Senhor certamente vai dar outra. É como o GPS. Né? A comparação foi maravilhosa, Padre Antônio, que ao momento, né, como no transcurso da ponte vai estar parado. E isso que o senhor falou, assim, foi muito bom. Essa palavra realmente, ela está até hoje ressoando. E eu pude, assim, entender, enquanto o senhor falava, que há uma... Eu acho que outra cilada, que a gente já não acha que é cilada, que essa palavra quer nos dar é achar que, desculpa eu falar isso, Padre Antônio, mas é que, assim, uma tendência da gente achar que é sempre uma palavra de um padre, com todo o amor a todos os padres do Instagram, que é um padre do Instagram, que é um padre de não sei o quê, que essa palavra vai vir dele. Então, assim, isso, eu acho que Deus fica triste com isso, porque é como se não confiasse nele. Não é que ele não quer que a gente confie. Claro que ele ama que os seus filhos amem os sacerdotes, mas às vezes eu sinto que a gente abre mão de ter essa conversa com Deus, ouvir de Deus, e a gente acaba assim ouvindo do Instagram católico, né? Então, essa palavra também está me ajudando nisso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Nada substitui a nossa comunhão pessoal com Deus. Convivência com Deus ninguém pode ter no meu lugar. Muita gente pode orar por mim, ninguém pode orar no meu lugar. Muita gente pode explicar a palavra por mim, ninguém pode ouvir a palavra no meu lugar. Então, talvez o engano esteja um pouco aí, quer dizer, terceirizar o meu relacionamento com Deus, isso é impossível. Né? E o meu relacionamento com Deus é o que me torna sensível a Ele, me faz entender a linguagem dEle. Né? Hoje em dia o pessoal fala, tem até livro com esse nome, né, das linguagens do amor. Né? Você saber perceber quais são as maneiras que a pessoa que está perto de você, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, sei lá quem, tem de mostrar para você cuidado, amor, atenção. Cada pessoa tem uma linguagem ou algumas linguagens. Algumas pessoas falam isso, outras pessoas não falam, mas demonstram com atitudes e por aí vai. Agora, para que eu possa perceber ou discernir quais são as linguagens de cada pessoa com quem eu convivo em casa, eu tenho que conviver com elas, eu tenho que percebê-las de fato. É um pouquinho assim com Deus, eu preciso perceber o jeito como ele lida comigo, o jeito como ele mostra para mim a presença dele, o cuidado dele. Nada substitui essa comunhão com Deus. Por outro lado, quando eu tenho essa comunhão com Deus, a minha sintonia com ele afina. E aí eu vou ser capaz de perceber a mão dele de muitas maneiras que antes eu não percebia. E vai ser através do que for.
Pode ser um padre falando no Instagram, pode ser uma criança da minha rua falando comigo. Amém. Certo? Então, para quem está atento a Deus, tudo de alguma maneira aponta para Ele. É como se fosse eu estou me dirigindo para um alvo. E nesse caminho parece que tudo que eu vejo aponta para lá. Tudo que eu vejo aponta para lá. Por outro lado, quando a gente não está atento para Deus, quando a gente não é sensível para Deus, porque a gente se perdeu dele, a gente perdeu a comunhão com ele, a gente não tem convivência com ele, a gente não conhece a linguagem dele. Quando a gente se perde disso, meu filho, pode cair um piano na tua cabeça, tu não sabe, que não, o que será que é comigo? Né? Então aí pode ser o padre, pode ser o que for. Não vai. Vai ser sempre uma coisa externa, não vai ser aquele convencimento interior que é o trabalho do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo convence o nosso interior e muitas vezes ele usa coisas externas, mas o que vem de fora encaixa com o que ele está fazendo dentro. Né? Deus molda a gente como um oleiro, com uma mão por dentro e a outra por fora. Então, essas duas coisas se encaixam. Quando não há atenção ao Espírito Santo, o que vem de fora pode soar até interessante, verdadeiro, isso aí, mas eu vou usar só de uma maneira mental, não vai ser algo transformador para mim. Pode ser até que eu use aquilo para tentar transformar outros, mas não a mim. Né? Padre Antônio, eu amei, fechei os olhos aqui quando o senhor disse a maneira como Deus fala e age com você. Perceber o jeito como ele tem agido na sua vida, tem falado. Nossa, Padre Antônio, isso é bom demais. Porque na hora que o senhor falou, eu fiquei... Isso é do jeito de Isso cada um. Isso é bom demais, né? a gente perceber, né, cada pessoa... perceber esse jeito que Deus fala comigo. Nossa, isso é maravilhoso. É uma graça incrível. E é preciso que a gente esteja atento, porque Deus vai prover a cada um do jeitinho que ele sabe que é necessário para cada um de nós. Né? Deus sabe que tem coisas que se ele falar com você de uma determinada maneira, não vão te chegar, não vão chegar no teu interior. Mas essas mesmas coisas, para mim, podem ser algo que, nossa, isso daí, pá, bateu aqui e ficou. Né? E tudo bem. É óbvio que isso tem uma objetividade. Quer dizer, Deus vai falar coisas, quando é Deus mesmo, né? Ele vai falar coisas, ele vai mostrar coisas que sempre vão me fazer ir mais na direção dele, da verdade dele, de Cristo. Mas ele leva em conta cada um. Aliás, tem um trechinho no livro da Sabedoria, eu acho, que foi traduzido assim na liturgia, né? Ele leva em conta cada um. Eu acho esse trechinho lindo, porque ele sabe com quem ele está lidando. Foi ele que fez a gente. Então ele sabe qual é o caminho que leva para dentro do teu coração. Padre Antônio, então, só para a gente esticar, entender melhor isso, se a gente tem percebido, né, que Deus tem, assim, de um lugar especial, no momento especial, nos dado uma direção, uma orientação, a gente precisa ir mais. Eu vou falar francamente, uma confissão aqui. Neste momento da minha vida, os momentos assim mais fortes de ouvir a Deus têm sido na missa de domingo. É claro que eu oro sábado, segunda, terça, quarta, né? Estamos aqui, esse momento em que a gente partilha tem sido riquíssimo, mas o grande momento, neste instante da minha vida, tem sido nas missas de domingo. O momento em que eu usufruo, isso que o senhor falou, em que eu percebo com uma nitidez, com uma clareza, com uma sintonia incrível. Por isso que ele não, né, quando chega na segunda-feira em laudes, na oração pessoal, mas neste momento da minha vida tem sido assim. Nem se preocupa que eu não vou perguntar ao senhor na sua intimidade, mas eu senti a necessidade de falar isso, como já aconteceu alguns anos atrás, era em laudes, era na hora que eu estava fazendo a liturgia das horas. Isso também é muito lindo e enriquecedor, né, Padre Antônio? Sim, minha filha. Mas é aquela história. Quando a gente está sintonizado com Deus, tudo aponta para Ele.
E o que nos sintoniza com Deus, o que nos sensibiliza para Deus, é o desejo do nosso coração por Ele. E desejo do coração, de modo especial na linguagem de Santo Agostinho, significa oração. Desejar o Senhor, ter sede dEle. Isso leva a gente à oração. E aí isso transborda. E aí ao longo do dia, ou no momento da oração, ou em outras coisas, você começa a perceber Deus falando com você. Quando a gente fala falando, necessariamente não significa por meio de um texto, né? Você falou que não ia perguntar, mas eu respondo, não tem problema. Deus, é porque eu te conheço, Deus fala muito comigo por meio de doentes. Ai, E, de modo especial, pessoas com doenças mentais. Porque como eu sou muito cioso da minha cabeça, e eu acho que ela é muito boa, né? Estar diante de alguém que tenha limitações com relação a isso, me questiona muito. Como é que seria perder isso? Né? Então, volta e meia, Deus fala comigo por meio de pessoas doentes, limitadas, ou pessoas que perderam ou não tiveram entendimento, ou tem pouco entendimento. Vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai lembrar. A gente tem aqui na comunidade uma jovenzinha, que já não é tão jovenzinha assim, alta, né? Que tem a mentalidade de uma criança, né? E há muitos anos atrás, num dos meus aniversários de ordenação, eu estava celebrando missa aqui, e ela estava na missa, e no final da missa, ela veio com a pessoa que estava tomando conta dela, e pegou nas minhas mãos assim, e eu achei interessante porque ela podia ter beijado assim, mas ela abriu, como a gente beija as mãos do padre no dia da ordenação, ela abriu a minha mão e beijou a palma da mão. E aí eu tive vontade de beijar as mãos dela. E aí, eu não sei se foi porque ela beijou, ela abriu a palma da mão dela. E quando ela abriu as palmas da mão dela, ela tinha 2 machucados, um em cada mão. Não sei se ela tinha pego alguma coisa e tinha machucado, mas ela estava com um machucado em cada mão. E aí eu beijei as mãos dela e eu entendi, só se eu fosse muito tapado, né, para não entender, mas eu entendi que Deus estava falando comigo. E Deus fala do jeito que Ele quer, quando Ele quer, através de quem Ele quiser. E se a gente está atento a Deus, tudo fala dele, tudo aponta para ele. Até a dor aponta para ele. e como? Quando a gente não está atento a Deus, quando a gente fecha o coração, quando a gente perde a sintonia com ele, nossa, ele pode estar gritando no nosso ouvido. O segredo é, Senhor, abre o meu coração. Senhor, não deixe eu me perder em mim. Porque no fundo é disso que a gente está falando, né? Hoje em dia dizem que as mais graves doenças que atingem as pessoas são as doenças interiores, né, emocionais, porque as pessoas têm se perdido dentro delas próprias. Uhum. Senhor, não me deixe eu me perder dentro de mim, né? Me salva por dentro, né? Abre o meu coração para ti, não deixe eu me perder na minha dor, não deixe eu me perder nas minhas feridas. Senhor, em teu nome eu calo, né, essa palavra que está me abrindo feridas na alma. Eu calo essa palavra, né, porque eu quero continuar te ouvindo. Te ouvir é mais importante para mim do que ouvir a minha dor, do que ouvir as coisas que me machucam. Então, sabe, acho que esse aí é um pouquinho o espírito da coisa. Certo? Que testemunho forte, Padre Antônio, esse com essa menina com esse problema e com que ela é ótima, eu adoro. A última missa que eu celebrei aqui, na hora da comunhão, antes de eu dar Jesus para ela me deu um beijo na bochecha. Antônio, antes de receber a comunhão, vou te dizer mais uma coisa. Ela deu um beijo. Tem um rapazinho lá na minha paróquia que há anos ele frequenta lá com a mãe. Já não é tão rapazinho assim, porque os anos passam, né? Mas ele também é uma criançona, né? Animadíssimo sempre. Dificilmente eu lembro de tê-lo visto triste, desanimado. Mas esse rapaz, que era um garoto, né? Ele durante muito tempo
num tempo que eu estava meio deprimidão, meio desanimado, meio, sabe? Você já passou por isso, né? Já. Vontade de sumir, né? Aham. Esse rapaz era Deus falando comigo. Sabe por quê? Porque na Ai. hora que ele vinha receber a comunhão com a mãe, ele entende que é Jesus, então ele recebe a comunhão, ele fez a preparação especial, né? Mas aí eu levantava a Eucaristia para ele e dizia, o corpo de Cristo. Aí ele olhava para mim e ria e dizia, obrigado. Aquele obrigado dele me fez ficar em pé semanas e meses. Porque para mim era Jesus dizendo para mim, obrigado. Dizendo pro Senhor. Você está com vontade de sumir, você está com vontade de desistir, obrigado por você estar aqui Ai, alimentando Padre Antônio. essas pessoas com o meu corpo, com o meu sangue. Obrigado. Aquele obrigado daquele garoto foi Deus Foi falando obrigado comigo de semanas Jesus e pra você. semanas. Né? Então, Deus fala com a gente, ele usa as linguagens que ele sabe Lindo isso. que chegam Que na chega ao gente, nosso coração. né? Mas o segredo é não feche o coração. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está desanimado, é fácil a gente se fechar nisso. Muito. Né? E de repente o E Senhor a está gente ali acaba gritando para a gente que Ele está ali com a gente não nota. Não, mesmo cansado, mesmo entristecido, mesmo meio desanimado, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a me dizer no meio de tudo isso. Eu sei que o Senhor tem algo a me ensinar. Eu quero continuar aprendendo. Vamos lá. Eu sou meio ruim das ideias, mas não desiste não. Me ensina aí, né? E de mil maneiras Ele fala com a gente. O segredo é não fechar o coração. E se fechou, abre de novo. Abre de novo. Senhor, abre o meu coração, eu quero te ouvir, eu quero aprender contigo, eu quero ser consertado por ti, fala comigo. E ele vai falar, Amém. beleza? Amém. Laura, vamos parar por aqui, senão os irmãos vão embora e a gente fica aqui partilhando. Então, vamos nós, né? Irmãos queridos, obrigado pela companhia de vocês. Hoje, compartilhando um pouquinho da liturgia do último domingo, né? E Foi de modo especial, maravilhosa. Salmo O 94, né? Hoje, não feche o coração, escute a voz de Deus, Ele tem direção para a vida da gente. Então, vamos em frente. Amém. Deus abençoe. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, irmão.